Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 4. Segundo livro dos Reis de Israel, segundo Reis, capítulo 4. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Amado da nossa alma, desejado a glória desta casa. Aleluia. Aleluia. Ainda bem que eu vi. Só aquelas que entendem que mais vale um dia nos seus átrios, nos átrios do Senhor, do que 1000 em qualquer outra parte. Aquelas que viram Deus jogando barreiras por terra para elas conseguirem chegar hoje aqui. Levante sua mão e diga: ainda bem que eu vi, Jesus. Foi o Senhor quem te trouxe. Aleluia. Glória a Deus. Oh, o Senhor nos cerca com canções de livramento, né? Quantas coisas Deus fez para a gente chegar hoje aqui. Coisa boa. Segundo Reis, capítulo 4, a partir do versículo 16 em diante. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim o texto, ó. Disse Eliseu: por este tempo daqui a 1 ano abraçarás um filho. E respondeu ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas a mulher concebeu e deu à luz a um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. Tendo o filho crescido, certo dia saiu a ter com seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai, ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. E disse o pai dele a um moço: leva-o à sua. Deixa eu ter certeza que você está acompanhando comigo. E disse o pai dele a um moço: leva-o à sua. Leva-o à sua. E ele o tomou e o levou à sua mãe. E o menino esteve sobre os joelhos dela. Nessa versão diz sobre o colo, e o menino ficou no colo dela até o meio-dia, e então o menino morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Então fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra. Para que eu corra ao homem de Deus e volte. E perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então ela albardou a jumenta e disse ao seu moço: guia, anda e não te detenhas no teu caminhar. Em outras versões dizem: e ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu te mandar. Partiu ela e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi: olha, aí está a sunamita. Agora vai comigo lá para o versículo de número 32. Chegando Eliseu àquela casa, viu um menino morto sobre a sua cama. Entrou e, fechando a porta sobre ele ambos, orou ao Senhor. Então subiu à cama, deitou-se sobre o menino, pondo boca a boca, olhos sobre olhos, mãos sobre mãos, e estendeu sobre ele. E a carne do menino aqueceu. Depois desceu, andou pelo quarto de uma parte para outra, e tornou a subir e estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Oh, glória! E Eliseu chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. E ele a chamou, e quando ela se apresentou diante dele, disse ele: toma o teu filho. E ele entregou o menino vivo ou morto? Vivo. Vivo ou morto? Vivo. Isso, bota a sua mão assim para frente.
Você vai dizer assim após mim num ato profético. Você vai dizer assim: tudo que eu colocar na mão de Deus, Deus colocará na minha mão. Agora diga assim: tudo que morreu na minha mão, na mão de Deus, vai ressuscitar. Você crê nisso? Aleluia. Aleluia. Eu não posso pregar isso sempre, não posso dizer isso todo dia, né? Existem pessoas que Deus não ressuscitou, coisas que Deus não fez, por motivos e propósitos que só cabem a Ele, coisas que só a eternidade vai revelar. Mas acerca do ambiente profético que nos cerca nessa noite, o Senhor me autoriza a dizer que o que foi entregue na tua mão para morrer, uma vez que você coloque isso diante de Deus, Deus se encarregará de trazer de volta para a tua mão vivo. Aleluia. Oh, aleluia. Meu Deus. Catuca 2 ou 3 aí, diz: vai voltar para a tua mão. Vai voltar para a tua mão. Ei, coisa que você já tinha dado como perdido vai voltar para a tua mão. Coisa que alguém achou que ia pontuar a tua derrota vai voltar para a tua mão. O coração de pessoas que havia sido rasurado, manchado, Deus está dizendo: vai voltar como era antes. Vai voltar como era antes. Oh glória. Oh glória. A vida dessa mulher se assemelha muito para a gente transitar no profético, em como passamos por circunstâncias semelhantes à circunstância que naquele dia ela passou com o filho dela. Ocorre que Eliseu, um profeta extremamente conhecido, famoso em Israel, porque ele foi o sucessor de Elias, um homem que nem viu a morte, o Senhor tomou, arrebatado, né? Não vimos, não sabemos. E esse homem, Eliseu, ficou ali até aquele momento, recebeu como evidência da porção dobrada que pediu, da virtude que havia sobre Elias, o seu mentor, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Recebe essa capa, dobra essa capa, abre as águas do Jordão quando volta, com a capa dobrada, mostrando, né, evidenciando através de um sinal físico que a porção dobrada daquela virtude que já havia sobre um homem tão poderoso quanto Elias, agora repousava sobre a vida dele. Então Eliseu é um profeta reconhecido por toda Israel, não só pela unção, pela quantidade de milagres, prodígios, sinais, maravilhas que ele realiza, numericamente falando, o dobro de tudo que Eliseu, seu mentor, fez antes dele, mas também na característica visual dele. A capa fica com ele, o bordão ele também passa a usar. E assim como Elias tinha Eliseu, Eliseu também tem um moço de profeta, que nesse caso não é tão bom quanto ele foi para Elias, mas ainda assim é um moço. Então ele tem toda a característica, não só espiritual, como visual, física, de que é um profeta reconhecido pelo Senhor e por toda Israel. Todo mundo sabe quem é Eliseu, sobretudo todo mundo em Israel. Tanto é que no desejo de abençoar essa mulher, por ela ser uma excelente anfitriã e receber ele com frequência na casa dela, etc, etc, ele vai querer usar dessa influência para abençoar essa mulher. Tem um momento que ele chega e ele diz para ela: olha, você quer que faça alguma coisa por você? Fale com o rei alguma coisa. Ele é um homem de influência. Então se os reis, capitães de exército conhecem ele, imagina o povo de Israel. Então essa mulher sabe que está diante de um profeta, e ela vai constranger ele. Esse constranger aqui é positivo, não significa que ela fez ele passar vergonha, não. Ela só está exercendo a cultura da hospitalidade que o autor da carta aos Hebreus revela sobre Israel. Israel tinha uma cultura de hospitalidade muito grande, tão grande ao ponto de que os anjos de Deus desciam e eram recebidos em casas em Israel sem precisarem dizer que eram anjos. Tamanha
era a cultura de hospitalidade, porque o Senhor, desde quando os tirou da casa da servidão do Egito, falou como eles deveriam tratar o estrangeiro e como eles deveriam ser hospitaleiros uns com os outros e também com as pessoas que passassem pela cidade, porque nisso o testemunho do Deus de Israel ia ficar conhecido entre as outras nações. Essa mulher, uma israelita, uma mulher de Sunem, ela preserva essa cultura com muita honra, com muita excelência. E aí ela vai constranger ele positivamente, vai insistir com ele. Ele distava, nessa passada, de 25 a 30 quilômetros da região de Sunem até o Monte Carmelo. E como que a gente sabe que ele está sempre passando por lá para ir em direção ao Monte Carmelo? Porque o texto diz que ele também preservava uma cultura de orar com a cabeça próximo dos joelhos, em humilhação. Provavelmente um costume que ele deva ter adquirido com Elias, um homem de oração. E ele preserva isso. Então ela, vendo que ele passava, certa feita vai positivamente constrange ele a vir comer em sua casa. Como é a primeira vez, na segunda ela já não precisa mais convidar. Ela e o esposo criam uma aliança fraterna com a vida desse profeta. Então agora todas as vezes que ele passa por aquela região, o texto vai dizer que ele já entra e, entendeu? Virou aliança, uma aliança com aquela família. E aí ele é bem recebido lá, etc, etc, etc. Depois de um tempo de convivência, ela diz: marido, esse homem que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Vamos construir para ele um quarto aqui, junto ao muro da nossa casa. E aí ela vai construir um quarto para dar para ele um nível mais amplo de liberdade, de independência, já que agora ele não precisa de convite para entrar na casa dela. Eu quero que você entenda que a Bíblia diz que passa um tempo, mas a gente não sabe quanto é o tempo que passa. Só que passa um tempo até que ela venha aferir que ele é um homem santo. Ela não diz de cara que ele é santo. Ela convive com ele por um tempo e depois ela diz que ele é santo. E veja que ela não se relaciona com os dons de Eliseu. Eliseu é um profeta. Completa aí para mim, só para eu ter certeza que você está me ouvindo bem. Eliseu é um profeta. E Eliseu não é um profeta pequeno não, irmão. Ele é Você está me entendendo? Se ele falar chove, chove. Se ele falar não chove, não chove. Se ele disser fecha, fecha. Se ele disser abre, abre. A palavra de Deus se manifesta imediatamente na vida de Eliseu. Agora vê, essa mulher tem uma dor naquela época. E qual é a dor dela? Ela não podia ter filhos. Aí você diz assim: Camila, se isso era uma dor naquela época, imagine a dor que é hoje. E eu imagino a dor que é hoje. Talvez você pense ao contrário. Talvez você pense que hoje já não seja mais uma dor tão grande. Só que, irmão, foi uma dor naquela época, é uma dor hoje. Só que naquela época era muito maior. Porque a única maneira de uma mulher na condição dela, que era rica, casada com um homem avançado em idade, manter o seu nome, a estrutura do seu patrimônio, era se ela tivesse um filho. Se ela não tivesse, esse marido que já é avançado em idade, ao morrer, não poderia deixar para ela os bens e o patrimônio que ela mesma ajudou a construir ou a cultivar. Então ter um filho, eu quero que você entenda isso. Eu não quero ser fria, mas dentro daquela cultura, ter um filho vai além de um desejo pessoal. É uma garantia de futuro, de estabilidade, de permanência, de segurança. Então não tem como ela não querer ter um filho. Mas o texto vai dizer que depois de um tempo, vendo ela que Eliseu é um homem santo, ela decide presentear junto com o esposo ele com esse quarto. E ele agora tem liberdade nessa família. Agora é estranho, eu disse que é o quê? É estranho uma mulher receber um profeta, ser uma israelita convicta que preserva tantos âmbitos da cultura de Israel, não receber uma oração, não ter um pedido. E mesmo quando lhe é oferecido, porque Eliseu já estava constrangido de ser tão abençoado e não oferecer nada. Quando ele pergunta se ela deseja, ela diz que não deseja de nada. Aí Geazi vai dizer: olha, o marido já é avançado em idade e ela não tem filho dele não. Aí ele vai chamar essa mulher e vai liberar sobre ela uma palavra que vai mudar o destino dela para sempre. Uma palavra vai dar ao futuro dela a segurança que ela precisa.
Uma palavra vai trazer a estabilidade que nem que o marido vivesse 1000 anos, ela poderia ter uma palavra, apenas uma palavra, apenas uma palavra de Eliseu. E Eliseu então vai fazer com ela como ela fez com ele. Como, Camila? Quando ela quis abençoá-lo, ela o constrangeu, porque quando você está disposto a entregar algo a alguém, você não pergunta se aquela pessoa quer receber, você entrega. Minha avó já dizia isso quando a gente era criança. Quando vier visita em casa, não oferece nada, bota a mesa, se quiser come, se não quiser, o problema é da visita. Aí ela dizia, porque quem quer dar, não oferece. Eu aprendi isso com a minha avó. E a sunamita é assim. Por que ela constrange Eliseu? Porque ela não está perguntando, ela está entregando, insistindo. Foi assim que ele foi abençoado. Por isso que quando ele pergunta se ela deseja receber alguma coisa, ela diz que não é nada. Por quê? Quando a sua disponibilidade de entregar ainda não alcançou o auge do sacrifício da entrega, você dará ao outro o desejo ou a oportunidade de dizer sim ou não. E isso priva a sua entrega. Quando ele pergunta, ela diz, não, eu estou bem, eu habito no meio do meu povo. Eliseu, na verdade, não vigiou muito, até porque ele não vai colher nela aquilo que ela não plantou nele. O que ela plantou foi uma entrega que não dependia da opinião dele para saber se ia ser recebido ou não. Então agora a única maneira dele colher a honra que ela semeou na vida dele é se ele também, ao invés de oferecer, entregar sem perguntar. E aí ele manda Geazi chamar ela. Ele diz, manda ela vir aqui. Quando ela vem, ela para na porta do quarto que ela e o esposo haviam mandado construir para ele e diz assim para ela, neste tempo determinado. Aí muda tudo. Aí muda tudo, não perguntou nada. Porque dependendo dos traumas da vida, irmão, você não vai conseguir abençoar nem quem você quer. Não consegue, a pessoa ainda acha que é humildade, que ela não tem que pedir, e etc, etc, etc. E fica ali, vivendo naquele circuito. E a verdade é que essa palavra não vai só lhe dar um filho, vai também curar um trauma dessa mulher. Aí ele olha para ela e diz, neste tempo determinado. O que significa tempo determinado na Bíblia? Cabo de 1 ano. É isso que significa. O que ele está dizendo é o seguinte, entre a palavra que está saindo da minha boca até o cumprimento, não vai passar mais de 1 ano. E ela vai se cumprir. Neste tempo determinado. Então Eliseu está dando para ela um prazo. Neste tempo determinado tu conceberás e darás à luz a um filho. Qualquer pessoa na condição dela, dentro de uma possibilidade normal, diria glória a Deus, aleluia. Mas não, qual é a reação dela? Não, meu Senhor. Ela está indignada. É como se ele estivesse estragando a amizade. É como se ele estivesse acabando com aquela aliança que estava sendo construída debaixo de tanta pureza, de tanta santidade. E você vê que ela valoriza mais o caráter do que o dom. Porque eu comecei a mensagem dizendo para você como Eliseu era famoso por ser profeta, mas ela não decide abençoar ele pelo exercício do dom, mas pela manutenção do caráter. Ela não diz, marido, vamos construir um quarto porque ele é profeta. Não, ela diz, marido, vamos construir um quarto porque ele é santo. A santidade ainda recompensa muito mais do que o dom. A santidade ainda te leva muito mais além do que o exercício de qualquer ministério, ou de qualquer ofício, ou de qualquer talento que você tenha, irmão. A santidade, ela te leva para um lugar mais alto. Não foi à toa que a mulher era rica. Ela era rica. O texto diz que ela era rica. Uma mulher rica tem mais quartos sobrando em casa, sim ou não? Rapaz, se até o pobre faz um puxadinho, o rico não vai ter quarto de hóspede. Então diga pra mim, ela tinha muitos quartos na casa dela, sim ou não? Mas ela não usa nenhum deles, porque ela entende que poderia ter quarto ali para muitos outros que ela já recebeu. Ela é uma mulher anfitriã. O que ela diz para Eliseu? Ela diz, olha, eu habito no meio do meu povo. O que ela está querendo dizer com isso no popular? Fala para ele que não precisa se incomodar em querer fazer nada para me agradar, não, porque eu sou assim, eu recebo gente todo dia, eu estou acostumada a dar esse tipo de tratamento para as pessoas. Só que ela não estava acostumada com aquele tipo de pessoa. Eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Ela está acostumada a receber profeta, pastor, pregador, evangelista. Você está entendendo o que eu estou te falando? Ela está acostumada a receber gente com status, seguidor, conhecimento, fama, cajado, capa, seja o que for, tudo que aponte para o dom, para o talento, para
para a unção, para o profético. Então por que ao receber Eliseu, ela não manteve a recepção nos quartos que ela já tinha? Camille, como é que a gente vai saber que ela já tinha quartos? Ora, o quarto personalizado, obra de pedreiro, diz o texto na Almeida, veio depois. Mas antes disso ele já dormia lá outras vezes. Você acha que ela botava ele no chão da cozinha? Não, ela botava ele nos outros quartos. Mas depois de um tempo, ela viu que ele poderia ser reconhecido pelos outros como profeta. Mas ela viu que a maior característica dele não era o dom, era o caráter. Ela disse: marido, eu tenho visto que esse que sempre passa por nós é um homem santo. Aí ela disse: vamos construir. Por que não botou ele nos outros? Porque para os outros podem ficar, mas para um homem santo tem que ser personalizado, feito para ele. A coberta é dele, o quarto é dele, o candeeiro é dele. Aonde ele senta, ninguém mais senta. Aonde ele deita, só ele deita. O que é dele é dele. O que é dele é dele. Então ela está maravilhada que ele é santo. Fez um quarto alto. Aí você diz: Camila, era pequeno, mas era o único quarto que estava no alto. Santidade faz isso. O dom pode te dar vários lugares na horizontal, várias portas abertas na horizontal. A santidade é a única que te abre uma porta no alto. No alto. No alto. Você sabia que o preço de um andar, quando você vai turistar algum país aí, não é cobrado só pela amplitude do quarto? Quem aqui já deve ter vivido a experiência de você fica num andar mais baixo, o mesmo diâmetro, mesma metragem do quarto, embaixo é a mesma do de cima. Quantas vezes eu fiz isso com meus amigos? Como é que é teu quarto aí? Ah, é tanto. Tem isso? Tem. Ué, tem tudo. Então por que o preço aqui é um e o preço aí é outro? Não é por causa do que tem no quarto na horizontal, é por causa da vista que o quarto proporciona. Então, quanto mais alto, dependendo do lugar e da vista que ele oferece, o valor muda. Não porque muda a cadeira, não porque muda a cama, não porque muda o banheiro, mas porque muda a vista, por causa da altura que ele foi colocado. Então veja, a santidade, ela te coloca num lugar que não é o mais amplo, mas é o mais alto. É o que te dá a possibilidade de ver o que ninguém vê, de acessar o que ninguém acessa. Camila, eu não estou entendendo. Eu vim falar de exclusividade nessa noite. Deus está dizendo: a personalização que você procura, a exclusividade que você deseja, não está no alcance de views no history, não está nas suas postagens do feed, e nem na quantidade de arroba e de contrato que você fecha. O Senhor está falando conosco nesta noite. Isso tem para todo mundo. Cada um pode aprender um método diferente. Agora, quer um lugar de estabilidade no alto com visão privilegiada? Só a santidade dá. Santifica. Agora, isso é maravilhoso para Eliseu, mas para ela revela um trauma. Qual trauma? Se por um lado é maravilhoso Eliseu ser abençoado por ser um homem santo, ser reconhecido por ser um homem santo, por outro lado a pergunta é: por que esta mulher não recebe daquilo que ele pode oferecer? Aí você vê nessa hora, quando ele libera a palavra que vai mudar a vida dela. Aqui, ele não está só sendo santo, aqui ele está sendo profeta. Aqui ele está no exercício da unção que ele carrega. E no exercício da unção que você carrega, você não pergunta se o outro quer receber, você entrega. No exercício da unção que o profeta carrega, você não pergunta se pode falar, você abre a boca e fala. No exercício da unção que você carrega, você não fica testando a profecia para saber se você está acertando o que está sendo entregue. Você tem isso, você tem aquilo, é assim, é essa. Profeta não testa, profeta entrega. E é isso que Eliseu vai fazer com ela. Ela para na porta e ele diz: neste tempo determinado tu conceberás e darás à luz a um filho. Ela reage estranhamente, imediatamente dizendo: não. Agora olha a loucura. Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas peraí,
Não, meu Senhor. Homem de Deus, não mintas a... Não, peraí. Tem alguma coisa errada aí, não tem não? O que está errado aqui? Só pode ter uma coisa. Ou é mentiroso, ou é homem de Deus. Sim ou não? Sim ou não? Eu entendo a dúvida dela, porque eu vejo nos seus olhos a dúvida de muita gente aqui. Precisa dizer assim: menina, tu vê a vida de fulano, né? Todo errado, mas quando fala eu me arrepio toda. Meu Deus, você viu o outro? Tá no 5º casamento, mas o dom é inegável. Meu Deus, fulano, olha, Deus usa. Uai, tu sabe, né? Todo errado, mas é profeta. Não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Pode um homem de Deus ser um mentiroso? Mas pode um mentiroso se passar por homem de Deus? O que não dá é os dois, gente. Ou é mentiroso, ou é homem de Deus. Agora, por que ela concilia os dois na mesma frase? Isso não é o relato daqui do texto, mas é o que eu vejo na vida de quem se relaciona com muita gente. Eu tenho para mim que essa mulher concilia as duas palavras antagônicas na mesma frase, porque certamente ela já viveu uma experiência antagônica. Gente que se apresenta como profeta, gente que se apresenta como homem de Deus, e que no final diz pra gente: ó, conta 30 dias, a gente conta 30, conta 60, até o cheque pré-datado já venceu e a profecia não cumpre. Não acontece nada. E depois, se esses profetas ainda forem profetas da região, gente que a gente tem acesso, a gente ainda procura essa pessoa e diz: ô fulano, homem de Deus, você entregou um negócio naquele dia assim, assim, assado? E você disse: assim diz o Senhor. Porque eu estou falando desse tipo de profecia, tá? Existem promessas que estão condicionadas à obediência. O próprio Deus as condicionou, algumas assim, para Israel: se ouvirdes, se atenderdes, se obedecerdes os mandamentos que eu, o Senhor teu Deus, te ordeno hoje, eu farei. Aí ele vai falar sobre bênção e sobre maldição, mas as promessas estão condicionadas. Agora, existem profecias que não estão condicionadas a nada. Por exemplo, Jesus vem ou não vem? E isso está condicionado a alguma coisa? Não. Quem crê vai ver, quem não crê vai ver também. Quem espera vai ver, quem não espera também vai ver. Isso é uma profecia que não está condicionada a nada. A profecia que Eliseu entregou para aquela mulher está condicionada a alguma coisa? Vamos relembrar a profecia? Neste tempo determinado tu conceberás. Neste tempo determinado tu conceberás e darás à luz a um filho. Ele condicionou a conceição dela a alguma coisa? Perguntou se ela cria? Falou que se ela obedecesse? Não, irmão, isso aqui é profecia na primeira pessoa. Isso aqui é quando Deus bota na boca de alguém um assim diz o Senhor. Quando alguém profetizar para você, um exemplo: assim diz o Senhor, é um exemplo. Assim diz o Senhor: este ano eu te dou um carro zero. Meu irmão, faça chuva, faça sol, antes de meia-noite do dia 31 de dezembro, o carro zero tem que chegar. Quem está entendendo o que Deus está falando? Aí tem um monte de gente andando por aí e dizendo: assim diz o Senhor, vai acontecer isso, vai ser assim, vai ser assado. E eu tenho certeza que a primeira vez que ela ouviu algo semelhante, ela não disse não, ela disse: eu creio. Ela disse: eu recebo. Porque quando a gente não está iludido com a cambada de mentiroso que fala em nome de Deus sem Deus ter dito nada, quando a gente vê uma marcha, uma palavra, a gente já se liga com Deus e diz: ai Senhor, tomara que seja para mim, tomara que seja para mim, eu estou precisando tanto de uma direção, estou precisando tanto, ai fala comigo, fala comigo, fala. Isso é no início. Porque depois que tu fica calejada, que tu já ouve a marcha, tu diz: não vem de palhaçada não, que eu já não estou boa não, hein. Não vem me... É assim ou não é, gente? A gente quer coisa séria, quer coisa certa. E outra, depois que você aprende a ouvir a voz de Deus em casa, você não tem mais essa ânsia de ouvir Deus na boca dos outros.
Pelo contrário, quando você aprende a ouvir a voz de Deus em casa, tudo que Deus fala pela boca dos outros normalmente é confirmação de algo que Ele já está falando com você há muito mais tempo. Só que eu estou falando de uma época onde o Espírito não é derramado sobre todos nós. Eu estou falando de uma época onde a boca, a fala de Deus era monopolizada pela vida de um homem que pagava o preço, de outro que se santificava, de um sacerdote que fosse da casa de Arão. Está entendendo o que eu estou falando? Agora a pergunta é, naquela época era fácil ficar na condição da sunamita. A pergunta é, por que você está nessa condição? Não há nada que Deus queira falar para você que passe por mim, que Ele não tenha desejo de diretamente que isso que passou por mim passe primeiro por você. Nada. Essa mulher vai dizer, não, meu Senhor, homem de Deus, não minta a sua serva. Então eu tenho para mim, meu irmão, que ela já ouviu muita coisa e agora ela não quer estragar mais uma amizade, ela não quer criar mais uma expectativa ruim. Então ao invés de dizer glória, ela diz não. Então responda para mim com inteligência, ela creu? Ela creu? Ela creu? E essa profecia dependia da fé dela para acontecer? Vamos para o segundo nível, porque talvez alguém está olhando e está dizendo, Camila, eu não estou entendendo porque você está pregando assim, mas quem precisa de resposta está entendendo. Tem gente aqui que estava quase arrumando um problema com Deus por causa de profeta. E Deus está dizendo, seja todavia o homem mentiroso e eu verdadeiro. O homem falha, mas Deus não falha. A Camila, se não cumpriu e não estava condicionada a alguma condição ou obediência, não foi Deus que falou, ponto final e acabou. Porque tudo que Deus fala, Ele cumpre. Falaria e não cumpriria? Diria Ele e não faria? Porventura Ele é homem para que minta, o filho do homem para que se arrependa? Jesus está rasgando declarações falsas nesta noite. Eu estou vendo de olho aberto papéis sendo rasgados, e eu estava dizendo, Espírito Santo, o que é isso? E o Senhor está dizendo, são as falsas palavras que em meu nome foram liberadas e trouxeram muita confusão. O Senhor está dizendo, eu estou rasgando e você não vai ter motivo para duvidar de mim, porque você sabe que a palavra da minha boca, diz o Senhor, ela é a verdade. Pare de se iludir, de querer encontrar um caminho mais fácil. Pare com isso. Deus está dizendo, você sabe desde o início. Agora eu que vou falar, não faz a sonsa não. Lá no fundo você sabe. Só que às vezes é mais fácil acreditar em falsas palavras. Salomão vai dizer que a esperança que se adia faz adoecer o coração. Sabe o que eu vejo em 2 Reis 4? Uma mulher que está com o coração doente, porque a esperança já foi adiada muitas vezes. Eu imagino que muita gente já deve ter dito muita coisa falando que era Deus que estava falando, e Deus não estava falando nada. Aí agora, quando é Deus que está falando, ela diz que não quer receber, porque ela não acredita que é Deus que está falando. Esse é o problema. Esse é o problema. E quando você ainda procura esse profeta para perguntar para ele, tu profetizou tal coisa e não cumpriu não, e aí? Normalmente a resposta é assim, mas você não teve fé para receber, ué. Só que ela disse não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Então eu vou perguntar de novo, não responde na emoção não, responde na frieza mesmo. Tem fé aqui para receber filho? Tem desejo de manifestação pública aqui para ter filho? Não tem, irmão. Então ela creu. Só que Eliseu não está contando com a fé dela para fazer isso, porque quem está falando na boca de Eliseu, e Deus faz como ela. Quem quer dar, não oferece, entrega. Não perguntou se podia abençoar, não perguntou se ela estava pronta para receber. Eu vou liberar a primeira palavra profética da noite. Quem tem ouvidos ouça. O Senhor está dizendo, por muito tempo você ficou embaraçada com o sobrenatural. Por muito tempo você andou troteando as pernas sem saber o que era de Deus e o que era do homem. Pois o Senhor está dizendo, você vai conhecer que uma das características do meu poder é que eu não pergunto se você quer receber. Quando chega a hora de manifestar, eu faço acontecer.
acontecer. Quando chega o tempo, eu faço acontecer. Deus está dizendo: não é porque profetas mentirosos cruzaram o teu caminho que você vai perder a capacidade de se relacionar com o sobrenatural, de se relacionar com o mundo profético. Deus está resgatando nessa noite mulheres, homens, pessoas que estavam afastadas dos mistérios de Deus, do sobrenatural de Deus, das profecias de Deus, ficando frio com Deus. Mas hoje o Senhor está dizendo: tu saberás que ainda há profeta em Israel, e a minha palavra vai se cumprir. Coisas antigas, coisas que seu coração não acreditava mais que pudessem acontecer, Deus está dizendo: eu não estou contando com a sua expectativa para fazer o que eu disse que faria. Eliseu não estava contando com a fé dela para ela receber, estava contando com a expectativa que ele colocou em Deus para liberar a palavra para ela. Então a pergunta que você tem que colocar na sua cabeça é: aquela palavra, se é de Deus, ela não se cumpriu porque eu não tive fé para receber, ou porque o profeta não tinha autoridade para profetizar? Com quem está o erro? Com quem recebeu um assim diz o Senhor, ou com quem disse um assim diz o Senhor que não cumpriu? Então a pergunta não é se eu tenho fé para receber. Diante de um profeta, a pergunta é se ele tem autoridade para profetizar. Porque vamos falar a verdade cá para nós? A mulher não creu, pelo menos não manifestou nenhum exercício de fé. Mas o texto diz que no tempo determinado, conforme Deus lhe falara, a mulher concebeu e deu à luz a um filho. Então responda para mim em alta voz, igreja: cumpriu ou não cumpriu? Bora, cumpriu ou não cumpriu? E Eliseu dependeu da fé dela para acontecer? Quando você tem de Deus uma palavra, você não conta com a expectativa de quem ouve para receber. Você tem que contar com a tua expectativa em Deus. Não bote tua fé em pessoas, bote a tua fé em Deus. A fé de Eliseu não está nela, a fé de Eliseu está em Deus. Corrige isso quando ouvir, corrige principalmente quando for profetizar. Quer liberar a palavra de Deus para alguém? Não diga assim diz o Senhor se Deus não falou. Diga: olha, eu declaro, olha, eu creio, olha, meu desejo para a tua vida. Não confunde. Para de criar confusão na vida dos outros. Isso está ficando claro, sim ou não? Sim. Ela não entende. Não, meu Senhor, homem de Deus, não imita a sua serva. Meu filho, é uma coisa ou outra, só que para ela é tudo a mesma coisa, porque isso aqui é um retrato das experiências vividas. Só que se cumpre, porque a um homem santo não cabe mentira. Maravilhosos, muito obrigada. Desculpa incomodar vocês, mas é que hoje eu preciso de combustível, viu? Diz assim o texto, versículo 1 em diante. O Senhor visitou a Sara, como tinha dito. O Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e lhe fez como havia prometido. E Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando tinha 8 dias, conforme Deus havia lhe ordenado. Era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me trouxe riso, e todo aquele que o ouvir rirá comigo. Disse mais: quem diria, Abraão, que Sara amamentaria um filho? Contudo eu lhe dei um filho na sua velhice. Cresceu o menino e foi desmamado, e Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Mas Sara viu que Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, zombava de Isaque. E disse a Abraão:
deita fora esta escrava e o seu filho, pois o filho desta escrava não herdará com meu filho Isaque. E pareceu isto muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Deus, porém, disse a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e nem por causa da sua serva, mas em tudo que Sara tua mulher te diz, ouve a tua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho desta serva eu farei uma nação, porque ele também é da tua descendência. Diga amém por essa palavra. Eu vou contar de 1 a 3, quando eu disser 3, você vai virar em direção a quem está ao seu lado e vai liberar uma palavra que determina o rumo profético daquilo que Deus nos confiou como verdade para essa noite. Vou pedir apenas uma cadeira para o nosso guitarrista, para o nosso baixista, porque eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, e para eles não cansarem, tá bom? No 3, você vai liberar uma palavra. E a palavra que você vai liberar para essa irmã que está do seu lado é desse jeito aqui, ó. Calma, termina tudo bem. Não contei até 3 ainda. Se a ansiedade, Jesus te cura. Quando eu disser 3, ok? Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, eu quero que você expresse verdade nessa palavra. Não fala só porque eu estou pedindo para você dizer. Acredite nisso como uma verdade profética e coloque isso na tua língua. Faça com que essa irmã se sinta calma. Você é uma profetisa do Eterno. Você é uma mulher que declara palavras de fé. Faça ela ter cada vez mais certeza de que ela não está numa noite de entretenimento. Ela sentou-se ao lado de uma mulher de Deus que transborda bálsamo, palavra, direção, ok? Então quando eu disser 3, você vai dizer: calma, termina tudo bem. 1, bota a mão no ombro dela. 2, afaga ela um pouquinho, sem ser irritante, afaga. 2,5, diga: calma, termina tudo bem. Vai sozinha agora, fala. Calma, termina tudo bem. Vai terminar tudo bem. Calma. Não ficará a situação mal resolvida na casa da promessa. Marisângela, agora que eu vi que era você, depois eu falo de tu que não dá mais tempo, mas é que você, garota, eu te amo tanto. Eu tenho uma frase que eu falo em tudo que até lugar que eu li no teu livro: um erro não deixa de ser um erro só porque foi cometido sinceramente. Você liberou essa frase uma vez, eu nunca mais esqueci. Voltando, é que essas mulheres me inspiram. Não ficará nada mal resolvido na casa da promessa. Você precisa, em primeira instância, primeira coisa, você precisa entender que a casa da promessa nunca é uma casa perfeita. A gente vê Deus perfeito, nosso Senhor, né? Tudo o que Ele faz é perfeito. Tudo o que Ele faz é bom. Todos esses atributos, todos esses testemunhos estão impregnados no currículo de Deus. Então quando a gente vê Deus escolhendo alguém, a gente rotula essas pessoas, estas casas e estas famílias com aquilo que nós conhecemos de Deus. Só que Deus é uma pessoa e nossas famílias, nossas casas, nossos nomes, nós somos uma outra coisa. E nós somos justamente alvo de quem Deus é por causa do que não somos. Porque se fôssemos, não seríamos atrativos para Deus como nós somos. Porque Deus não é glorificado no que é, Deus é glorificado no que não é. O texto é tão claro em falar a quem Deus escolhe, ok? O texto é claro. O texto diz: porque o Senhor escolheu as coisas que não são, para confundir aquelas que pensam que são. Escolheu as fracas para confundir as fortes. E aí quando Deus nos faz promessas e a gente olha a realidade da nossa vida, somos diariamente tentadas
e tentados a acreditar que o profeta estava na carne, ou eu não entendi a palavra direito. Na hora da empolgação a gente até recebe, mas depois que passa 1 ano, 2, a gente começa a ser provado no tempo e na contradição entre a palavra e a realidade da nossa vida, e a gente começa a se desvencilhar um pouco daquilo que Deus falou, não de Deus, porque eu estou falando aqui para mulheres maduras, né? A gente não se desvencilha de Deus. Isso não tira o nosso nome do livro da vida. Isso não faz a gente deixar de ser crente. O período de tribulação, de contradição, de frustração, de depressão, a gente começa a viver todas essas coisas, mas se mantém na presença de Deus. Porém não com a mesma alegria, não com a mesma empolgação, não com a mesma inspiração, não com o mesmo otimismo. Porque uma segunda característica de todo mundo que recebe da parte de Deus uma promessa é que essa pessoa também passa a ficar estacionada no processo do tempo de espera. E não é todo mundo que, assim como o salmista salmodiou, tem disposição, sabedoria, maturidade para esperar com paciência no Senhor. E a espera, ela produz um nível de amargura, que se você não tiver muito ligada, muito vigilante, muito animada, cercada de um ambiente propício, regando a palavra que você recebeu, aquele tempo ele vai te amargando. O sábio vai falar sobre isso quando ele diz assim, olha, a esperança que se adia faz adoecer o coração. Então, infelizmente, o tempo subordina a gente, humilha a gente, afronta a gente num nível que, por mais que você se sinta cheia de fé, hiper pronta, super crente, super preparada, a verdade é que você também será abalada pelo processo do tempo. E se você não foi abalado é porque você ainda não esperou tempo suficiente. E se você não esperou tempo suficiente é porque Deus ainda não te provou o bastante. Porque enquanto você não for abalada de alguma maneira, Deus não te tira do processo do tempo da espera para cumprir a promessa. Agora eu te pergunto, Deus precisa te provar com a espera para Ele saber quem você é? É claro que não. O tempo da espera não é para Deus aferir meu caráter. O tempo da espera é para eu saber quem eu sou diante de Deus quando Ele não cumpre o que Ele fala, quando Ele não me dá o que eu queria, quando Ele não chega na hora que eu imaginava. Então todas as pessoas que receberam de Deus uma palavra, todas as pessoas que receberam de Deus uma promessa, serão subordinadas, humilhadas, um tanto quanto afrontadas, e por que não dizer temporariamente frustradas no tempo da espera. Abraão, que é o pai da fé, Abraão que levantou a régua da fé. Irmãos, a medida da fé, para nós crermos em Deus, ela é pautada na régua que Abraão creu quando Deus falou com ele. Isso está na galeria dos heróis da fé. Isso foi dito pelo autor da carta aos Hebreus. Um texto áureo aqui que a gente poderia falar sobre a fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Agora veja, por que esse versículo a gente considera o texto áureo da fé? Porque ele é o apontamento da maneira como Abraão se comportou quando Deus falou com ele. Deus não precisou assinar nenhuma promissória para mostrar para Abraão que era capaz de cumprir aquilo que prometeu para ele. Abraão tão somente ouviu e creu. A partir daquele momento Deus estabeleceu uma régua, que para crer bastava ouvir aquilo que ele estava falando. Então veja, Abraão, o pai da fé. Eu estou falando do pai da fé. Abra comigo a sua boca e diga: o pai da fé. Pai da fé, o progenitor da fé, quando é estacionado no processo do tempo, também vai abalar. A verdade é que a gente lança muita luz sobre Sara, quando o anjo apareceu e disse que Abraão ia ser pai e que Sara ia dar à luz a um filho. 25 anos antes dessa promessa acontecer, Sara estava atrás da porta, atrás da cortina da tenda, enfim, e ela ouviu esse anúncio. Quando ela ouve esse anúncio, ela ri. Não é de incredulidade, mas é que é tão grandioso que na hora ela teve um sentimento espontâneo e natural, porque não fazia sentido lógico aquilo que estava falando o anjo. E se houver sentido, Deus não precisa dizer. Se é para fazer sentido, eu mesma digo. Se é para fazer sentido, seu pastor diz. Se é para fazer sentido, seu marido diz. Se é para fazer sentido, seu professor de faculdade diz. Se não é para fazer sentido, deixa que Deus fala. Essa é uma das características de que é Ele que está falando. Então Sara, num ato espontâneo, vai rir. Aí todo mundo lança a luz sobre Sara, porque Sara riu. E a gente só fala que Sara riu, mas em Gênesis 20 quem riu foi Abraão.
e ninguém fala disso. Em Gênesis 20, quando chegou a hora de cumprir, não a hora de Deus falar, quando chegou a hora de Deus cumprir, não a hora de Deus falar, e eu vou repetir a terceira vez, e não é porque eu estou maluca não, é porque você tem que frisar isso. Quando chegou Gênesis 20, ou seja, a hora de Deus cumprir, não a hora de Deus falar, e eu vou falar a quarta vez, a hora de Deus cumprir, não a hora de Deus falar. Pastora Laudijane entregou algo para a Silvana, que eu conectei na hora, quando ela disse, tem um tempo que Deus fala e a gente não consegue contabilizar no tempo do homem quanto tempo tem para cumprir aquilo que Deus falou, porque passa tanto tempo que não está no acesso do nosso tempo para saber se aquilo está perto ou está longe. Mas ela continuou a profecia e ela disse, mas agora chegou o tempo do prazo dos homens, como quem diz, pode contar porque agora tu vai acessar no teu tempo, pode contar porque agora você vai acessar no tempo presente. E é isso que vai acontecer em Gênesis 20. Quem ainda está comigo, diga amém. Redobra a atenção. Quando o Senhor chega em Gênesis 20, 25 anos já se passaram. Quantos anos se passaram desde que Deus fez a promessa a Abraão? 25 anos se passaram. 25 anos era tempo demais para esperar com paciência para Abraão. Abraão também não foi 100% aprovado no teste do tempo. Por quê? Porque ele vai aceitar a sugestão de Sara, colocar Agar, a sua serva, na sua cama, e ele vai fazer sacrifício, coitadinho. Ele recebe Agar em sua cama, e a partir dela Ismael vem. E Abraão vai provar através da vida de Ismael sentimentos que ele ainda não conhecia, como a paternidade, por exemplo. Então assim, Isaac é a realização de Deus, mas Ismael é a obra de Abraão. É a obra de Abraão. Ele, por exemplo, vai desfrutar de sentimentos humanos maravilhosos. Você já parou para pensar que a primeira vez que Abraão ouviu a expressão infantil de uma voz que pertence a ele, chamá-lo de papai, não foi da boca de Isaac, foi da boca de Ismael, papai. Primeira vez que ele foi chamado de pai foi pela boca de Ismael. Você acha que o coração de Abraão não está completamente inclinado? É por isso que às vezes Deus não permite. Escute com atenção o que eu vou dizer agora. É por isso que muitas vezes na nossa vida a vontade permissiva para ter sucesso não acontece. Às vezes na vida do ímpio acontece, mas na vida do crente não acontece. E por que que não acontece? Porque às vezes aquilo que Deus permite você ser capaz de fazer com as tuas mãos já é o suficiente para te distrair de continuar olhando para aquilo que ele ia fazer com as mãos dele. Compreenda que isso foi o que aconteceu de certa maneira com Abraão. Ismael o distraiu de tal maneira, o realizou, abre aspas, de tal maneira que ele parou de imaginar Isaac. Ele parou de dedicar tempo e energia para a expectativa de Isaac. Camila, onde a gente vê isso? Em casa você medita no capítulo 20, mas eu vou ler rapidinho para você só um versículo. Quando o Senhor aparece para Abraão, não para fazer promessas, mas para dizer que em um ano ele vai cumprir tudo que não fez em 25. Em um ano, escuta isso. Quando Deus chega para dar o prazo de um ano, é a hora da realização. Mas você acha que Abraão fez o que você fez aqui? Não fez não, porque ele não é um Abraão numa noite de culto. Ele é um Abraão que está esperando há 25 anos. E a verdade é que depois de 25 anos você não espera mais, você só deixa o tempo passar. E tem diferença? Tem. Esperar é criar expectativa. A verdade é que quando eu olho o capítulo 20, eu não vejo mais Abraão criando expectativa. Eu vejo Abraão sendo a soma do resultado de quem deixa passar. Quando Deus chega então para cumprir esse prazo e dizer, olha, cabo de um ano, Sara, tua mulher vai dar à luz aquele filho que eu falei, Isaac, e com ele eu firmarei a minha aliança eterna com você. Escuta isso aqui, versículo de número, cadê? Perdão, capítulo 17, capítulo 17, versículo de número 15. Disse Deus a Abraão, quanto a Sarai tua mulher, não chamarás mais Sarai, mas Sara será o seu nome. Eu a abençoarei e dela darei um filho, e eu a abençoarei e ela será mãe de nações, rei de povos sairão dela.
Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se. Disse no seu coração, e se riu, e disse consigo. Isso aqui ele não disse para Deus, ele disse para ele. Nosso temor, nosso relacionamento, nossa convivência com Deus tira de nós a ousadia de verbalizar algumas coisas, porque sabemos diante de quem nós estamos. A verdade é que paramos de esperar e de criar expectativa com o passar do tempo em cima daquilo que Deus falou, não porque deixamos de crer que Deus vai fazer, mas porque deixamos de ver em nós capacidade de receber o que Deus quer fazer. Não, você não me entendeu. Você não está deixando o tempo passar sem criar expectativa porque duvida que Deus faça, não. Você já não cria mais expectativa porque deixou seus cabelos brancos roubarem o vigor da expectativa. É como se você dissesse assim: eu sei que Deus pode, mas já não quer mais crer que Deus vai, porque isso vai dedicar de você um nível de energia que depois de tanto tempo, de tudo que você passou e tudo que você viveu, você não se vê mais empregando esse mesmo esforço. Camille, por que eu não me vejo mais? Eu vou lhe dizer agora. Porque no tempo que você deveria estar tão somente se preparando para receber o que Deus falou, você criou algo com seu esforço, criou algo com as suas mãos. Seja uma empresa, seja uma sociedade que é até uma bênção, mas não foi Deus que deu. Seja um CNPJ que gera até renda, mas não foi uma empresa que Deus falou. Você abriu um Ismael. Ismael é bom, gente, para você. Para você. Ismael fala de ter os meus desejos realizados no meu tempo. Ismael fala sobre dar uma resposta para a sociedade. Quem é Ismael? Ismael é aquele que eu vou ter, que eu vou correr atrás, que eu vou obter, para mostrar para a sociedade que eu não sou um folgado esperando promessa se cumprir. Ismael é a resposta que eu tenho que dar para minha família, que acha que desde que eu virei crente eu virei um relaxado. Ismael é a expectativa que eu quero corresponder, não minha e nem de Deus, mas das pessoas que estão ao redor, sabendo que eu tenho palavra, mas como ela não se cumpriu, deve ser porque eu não estou no prumo, deve ser porque eu não fiz a minha parte. Como se eu tivesse responsabilidade de fazer cumprir o que Deus falou. Filha, você pode orar todo dia, quem salva é Jesus. Ismael, na maioria das vezes, é a resposta que eu quis dar para a sociedade. Ismael é resultado de um esforço que eu tive que demonstrar para me realizar, porque não soube lidar com a frustração da minha espera. Esperar é frustrante. Imagine as pessoas te olhando, sabendo que você tem potencial, mas cadê o seu resultado? E o mundo não aplaude métodos, o mundo aplaude resultados. Só que Deus não aplaude resultados, Deus aplaude métodos. Lembra de Moisés? O povo disse: quero água. Para que nos trouxe para esse deserto para morrer aqui? Não tinha sepultura no Egito para enterrar a gente lá, não? Moisés, quero água. Aí o Senhor vai falar, Moisés vai falar com o Senhor e vai dizer assim: Senhor, o povo quer água. Aí ele diz assim: ó o método, ó a direção, olha a palavra, fala a rocha e ela vai dar água para o povo, para vocês. Só que no caminho ele já está debaixo de uma palavra, irmã. No caminho ele já está debaixo de uma direção. E o texto diz que naqueles dias Moisés já havia alcançado uma dádiva, a qual ele era o homem mais manso da terra. Só que a pressão do povo era tão grande que turbou até o homem mais manso que havia naquele arraial. Quando ele vai voltando, vamos supor que ele falou com Deus aqui, e aí Deus disse: ó, a pedra está ali, onde está aquele retorno ali. Rapaz, enquanto ele voltava, a pressão do povo começou a esmagar a consciência de Moisés. Não havia sepultura no Egito? Para que a gente trouxe aqui? Trouxe a gente para morrer aqui, para passar vergonha? Rapaz, eu não sei qual foi o nível de azucrinação que colocaram na cabeça de um homem que já tinha uma palavra, que já tinha uma direção e que tinha uma garantia de que Deus cumpria tudo o que falava.
falava, mas perturbaram tanto ele, que enquanto ele está caminhando para o lugar para dar o resultado, ele vai quebrar o método, vai pegar a vara e vai ferir a rocha. Deus não disse fere, Deus não disse bate, Deus disse o quê? Fala. E aí ele não obedece por causa da pressão, ele vai lá e agride a rocha, e a rocha dá água, e o resultado vem, e o povo bebe a água, e o povo ovaciona Moisés. Moisés, você é o melhor, Moisés, você é o maior, o melhor líder que já existiu é você, Moisés. E Deus diz: Moisés, vem aqui. Não te disse eu, fala a rocha, porque você me desobedeceu. Você vai ver a terra, mas não vai entrar. Quanto maior a intimidade, maior a cobrança. Por isso nunca afira seu relacionamento com Deus pelo relacionamento dos outros. Nunca faça isso. Arão fez coisas piores, Miriam fez coisas piores, mas ninguém recebeu a punição que Moisés recebeu, porque quanto maior é a intimidade, maior é a cobrança. Nunca fira seu relacionamento com Deus, nem por pastor, nem por pregador, nem por homem mais ungido que você conhece. Ah, se ele faz, eu posso fazer. Ah, se ela pode. Nunca. Grita aí para essa irmã e diga: nunca. Nunca faça isso. Agora, o povo aplaudia o resultado. Deus reprovou. Teve resultado, teve ou não teve? Teve ou não teve? Não significa que se porque está dando certo, foi feito do jeito. Deus foi lá e cobrou, porque o método foi errado. Entenda isso. O mundo vai querer de você resultados. Não dê uma de que é mais santa do que todas, achando que a pressão do mundo não pressiona você, que a pressão da... Você acha que você vai ficar mais de 2 horas aqui ao longo do dia e isso não vai te influenciar cognitivamente de alguma maneira? Você me desculpa, mas esse pensamento é tolo. Aquele que acha que não pode ser influenciado já foi influenciado e nem percebeu, porque é o mais tolo dentre os homens. É o homem que acha que não pode ser influenciado por nada nem por ninguém. Então o mundo vai te pressionar, a rede social vai te pressionar, tuas amigas vão te pressionar, as irmãs da igreja vão te pressionar, o círculo de oração vai te pressionar, tua liderança vai te pressionar. Irmão, a pressão ela é real, porque cada um tem uma demanda, e para cada demanda tem uma cobrança. Então eu cobro você, você cobra de alguém, ele cobra do outro, e assim sucessivamente, e a pressão circula ao nosso redor o tempo todo. O que nós precisamos aprender? A compreender o que é prioridade, a dar atenção àquilo que é importante. Aí você vai entender por que Pedro, passando por um risco de morte, ou seja, de perder a própria vida, vai dizer diante do sinédrio: importa-me primeiro obedecer a Deus e depois aos homens. Ele tem a escala de prioridade organizada na sua vida. O que ele está entendendo? Eu vou fazer o que é possível, como a Bíblia manda. Tudo que você vier fazer, faça conforme a sua força, mas que isso seja debaixo de uma direção de Deus. Vai ter que transpassar a palavra de Deus. Não faça, diga não até para a pessoa mais querida, diga não até para a pessoa mais amada, diga não até para a pessoa que você mais respeita, diga não até para a sua maior referência. Se vai burlar o que Deus falou, diga não à pressão ao seu redor. Não queira dar resultados desrespeitando a direção que Deus te deu. Quando Abraão aceita Agar em sua cama, o Senhor aparece a ele e diz para ele: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Responda para mim com inteligência: pode um homem ser 100% perfeito diante de Deus? Pode, gente? Não, então Deus não está cobrando dele o que ele sabe que o homem não pode lhe dar. O que Deus está dizendo, eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender, é isso aqui, ó: Abraão, faz o que a gente combinou. Fica em linha com o que a gente conversou. O que a gente conversou? É só você revisitar Gênesis 12. O que Deus falou quando Deus fez promessa a Abraão? Ele disse: eu farei.
Quem vai fazer? Bora, quem vai fazer? Então por que você tem essa mania de achar que você tem que fazer cumprir o que Deus falou? Com todo respeito, vigia até com os votos que você está dizendo que vai fazer. É melhor não votar do que fazer voto que você não vai dar conta. Você está querendo dar uma de se tornar 100% espiritual do dia para a noite, porque nem você suporta mais os seus loopings de falha. Só que todos eles Deus já conhecia quando liberou sobre a tua vida uma palavra. Mas da noite para o dia você quer dar um jeito de fazer cumprir aquilo que Deus falou. E por que você está tão tentada a assinar contratos que não fazem parte do que Deus disse, a entrar em relacionamentos que não combinam com o que Deus falou, a comprar casas que não estão dentro do orçamento que Deus orçou, a se comportar até de uma maneira que não combina com a personalidade que Deus escolheu? Por que você está andando tão obstinada a querer fazer cumprir coisas que estão fora da sua alçada? Aí depois quer me dizer que está cansada pela obra de Deus, depois quer dizer que está cansada do ministério, depois quer dizer que está cansada da unção. Não, você está cansada da energia que você está tendo que desperdiçar em cima de uma obra que você foi fazer com a tua mão. E ela te distraiu de manter a expectativa naquilo que Deus estava te orientando. Deus permitiu a Abraão e Ismael, mas a alguns aqui Ele não está deixando nem vontade permissiva entrar em ação. Qualquer pessoa que estivesse fazendo o que você está tentando fazer, talvez daria certo sem precisar da bênção de Deus. Mas a intervenção de Deus tem estado diante de você no ano de 2022, 2023, 2024. E você diz: cara, por que qualquer um consegue fazer isso e eu não? Aí você diz: é fúria, é o diabo. Isso não está no sermão, eu estou falando para alguém, porque alguém entrou hoje aqui dizendo: Deus, se o Senhor não me responder agora, eu vou ficar louca. Então, no que depender de Deus, você não vai surtar, minha filha, porque Ele te trouxe hoje aqui para dizer: não é diabo e não é falta de habilidade sua, sou eu que tirei a permissiva e coloquei a interventora para te mostrar que é hora de manter os olhos em Ismael. Se eu deixo você, é o melhor em Isaac. Se eu deixo você se realizar agora, você abandona minha direção. E o que eu estou falando aqui, eu estou falando abertamente. Isso não tem nada a ver com a salvação da tua alma. Isso não tem nada a ver com a inscrição do teu nome no livro da vida. Isso também não tem a ver com se desviar porque não cumpriu. Não! Isso tem a ver com o que Deus espera de você. E com o fato de você não aguentar mais esperar de Deus. Isso tem te afetado já há alguns anos. Então esse ano você entrou numa de não esperar mais, de só deixar o tempo. Deus falou: isso acaba hoje, eu não vou te dar mais paz. Pois aonde você estava fingindo estar satisfeita, eu estou demonstrando que ali foi até bom, mas só gerou cansaço, tribulação, enfado, esgotamento físico. E aí agora você está aí tendo que tratar um burnout, tendo que tratar uma crise de ansiedade. Você dizer agora mesmo que Deus não cumpre. Mas Deus me trouxe hoje aqui para te dizer: quem tem crise de ansiedade é você. Minha mão continua estendida sobre você, ela não treme, ela não sua. Aí você diz: Camila, mas eu estou tomando tarja preta, eu estou colocando mais de 20 gotas de Rivotril, inclusive fiz isso aqui agora dentro do culto sem ninguém perceber. E Deus está dizendo: quem toma Rivotril é você. Eu continuo com o trono, e do lado direito corre um rio de águas vivas, aonde eu tenho o controle de tudo que flui e influi nesse mundo. Teu burnout não vai impedir
tira o cumprimento da minha promessa. Aí você diz: Deus, se eu fritei, não tem mais como cumprir. Deus está dizendo: eu não mudo circunstância, ou melhor, eu não mudo promessa por causa de circunstância. Eu mudo circunstância, mas não mudo a promessa. Mudo circunstância, mas não mudo a palavra. Pega na mão de quem está do teu lado agora. É a primeira vez que eu estou te pedindo isso. Segura sem pedir licença. Segura a mão dela, sacode ela e diga: Deus, não deprimiu, não está cansado, nem triste. Diga: Deus, não desanimou. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir, ele vai curar, ele vai mudar a circunstância, mas ele não vai retirar a palavra dele. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria e não cumpriria, diria e não faria. Quem está fraca é você. Ele me manda dizer: eu sou forte. Quem está triste é você. Ele diz: a minha alegria vai te dar força. Minhas mãos não tremem, minhas mãos não suam. Eu não tenho pesadelos. Eu não sinto culpa. Eu não estou pesado com nada. Eu não me sinto esmagado, exausto. Ele me manda dizer: eu não tenho medo, eu não fico triste, eu não tenho sonhos ruins. Ele está dizendo assim: diga para minhas filhas: eu não perdi o sono, porque eu nunca dormi. Há uma graça de Deus aqui, e Ele está dizendo: ainda antes que termine o ano, tu saberás que eu sou. Tu saberás que eu sou.